A aula pública de hoje discute o sistema judiciário brasileiro. Neste programa, gravado na Universidade Anhembi Morumbi, no centro de São Paulo, quem fala sobre o assunto é Frederico de Almeida. Mestre e doutor em Ciência Política pela USP, Almeida é professor do Departamento de Ciência Política da Unicamp. A crise política e os grandes julgamentos colocaram em evidência a justiça brasileira nos últimos anos. À esquerda e à direita, diversos setores da sociedade passaram a questionar as decisões e a formação das cortes brasileiras. Com a divisão do Poder Judiciário entre Justiça Federal e Estadual, além do Ministério Público e a OAB, a população tem dificuldade em entender a constituição do poder nesses espaços. Há uma série de hierarquias institucionais e profissionais que produzem elites da justiça no Brasil. Mas, afinal, quem são os procuradores, desembargadores e juízes responsáveis pelas decisões no campo jurídico do país? Quem faz parte da elite da justiça brasileira? Muitos estudos sobre os juristas no Brasil mostram, na verdade, que essas carreiras, magistrados, procuradores, advogados, eles se tornaram menos elitistas. Em que sentido? Antigamente, o curso de Direito era um curso para poucos, e as pessoas que ocupavam esses cargos eram filhos de famílias que já tinham poder político, que já tinham poder econômico e que muitas vezes já ocuparam esses cargos antes. O que acontece, principalmente nos anos 60, começa a existir mais cursos de direito, há uma mudança na sociedade brasileira, o surgimento de uma classe média, uma migração do campo para a cidade, o surgimento de uma classe média com alguma escolarização, e começam a existir os concursos públicos, né? Então, por mais que a gente possa ter algumas suspeitas e algumas confirmadas de que concursos públicos também estão sujeitos a interferências políticas, o fato é que a instituição do concurso público tornou mais objetivo o recrutamento dessas carreiras. Então, há várias pesquisas que mostram que a magistratura, os membros do Ministério Público, muitas vezes eles têm uma escolaridade maior do que a dos seus pais. Isso, na sociologia, é um indicador de ascensão social. Então, não necessariamente um juiz comum, primeira instância, um promotor, um procurador, ele já vem de uma família de elite, ou ele reproduz um poder de uma elite que já é de gerações anteriores. Então, quando a gente pensa na base dessas profissões, de fato, houve uma democratização. Então, a gente tem muitos juízes que fizeram cursos privados, noturnos, enquanto trabalhavam, né, que são filhos de pessoas sem ensino superior, o que mostra um grau de ascensão social da própria família. Bom, então a gente pode dizer, eles não são mais uma elite? Talvez eles não sejam membros de uma velha elite que se reproduzia nesses cargos. São novos atores que ascenderam a esses cargos. Mas ao ascender a esses cargos, em relação ao resto da sociedade, obviamente eles se tornam uma elite, pelo salário, pelo prestígio deles, e também pela capacidade que eles, estando lá, têm de fazer com que os seus filhos, apesar dos seus pais não virem dessa elite, seus filhos possam passar a preencher aqueles cargos. Mas a gente tem que pensar no segundo nível, ou seja, dentro do judiciário, dentro dessas carreiras, há também elites dentro desses grupos. E aí, esse foi um trabalho que eu fiz na minha pesquisa de doutorado. O que eu fui investigar são as posições de cúpula, as posições superiores. E aí o que eu descobri nessa pesquisa é que quanto mais a gente sobe nessas hierarquias internas do judiciário e das carreiras jurídicas em geral, mais parecida com as velhas elites essa elite é. São pessoas que vêm de famílias já com algum poder social, algum grau de prestígio, muitas vezes famílias com atividade política, né? Muitas vezes famílias que já vinham de altos cargos judiciários. Então, por exemplo, hoje no Superior Tribunal de Justiça, temos, se eu não me engano, 3 ministros do Superior Tribunal de Justiça que são filhos, ou sobrinho, num caso, de ex-ministros do Supremo Tribunal Federal. Quando a gente sobe, a gente vai procurar investigar de onde vêm os membros dos tribunais superiores, dos altos cargos da Justiça, ou seja, de onde vêm as elites da Justiça, a gente percebe que eles continuam vindo de faculdades mais antigas e que são reconhecidas por terem
um prestígio em relação a faculdades mais novas. No nível das elites jurídicas, é muito comum a gente encontrar não só membros dessas elites que eles mesmos tiveram atividade política, não só membros dessas elites que vêm de famílias que têm tradição na política, de atividade política, mas a gente encontra muitos juristas, muitos profissionais, que mesmo sem ter disputado uma eleição, sem ter tido um cargo num partido, eles tiveram atuações profissionais, antes de chegar nesses postos, muito próximas de atores políticos. Foram assessores parlamentares, foram ministros da Justiça, foram assessores jurídicos de grandes empresas estatais, de grandes empresas públicas ou de órgãos públicos, né? E aí tem um ponto importante, que é o ponto de a gente entender como é que se chega lá. Para chegar a ser juiz de primeira instância, a gente precisa passar num concurso. Teoricamente, o concurso vai medir a sua capacidade e não o seu prestígio social ou o dinheiro da sua família. Embora no concurso esses fatores também vão incidir, por exemplo, o fato de que muita gente que entra hoje num concurso da magistratura se dá ao luxo de não trabalhar enquanto estuda para virar juiz, né? Então, já tem uma questão econômica importante. Mas tudo bem, vamos ignorar essa questão e pensar que se a pessoa estuda, vai bem na prova, ela entra. Nos níveis superiores, as promoções, a subir na hierarquia do judiciário é cada vez menos dependente de provas objetivas e que cada vez mais dependente de avaliações subjetivas. Então, vários fatores políticos começam a aparecer para entender como eles chegam nessas instâncias superiores. E quando a gente chega nos tribunais superiores, STJ e STF, por exemplo, a indicação política é o mecanismo de seleção. Então, é isso que ajuda a gente a entender como é que são formadas as elites jurídicas. Agora o professor Frederico de Almeida responde à pergunta da correspondente de Ópera Mundi. Oi, professor Frederico. No último ano eu conversei aqui em Londres com o advogado Tim Otte, um dos responsáveis por um parecer sobre a Lava Jato produzido para o Conselho do Odebrecht. Uma das coisas que ele falou nessa entrevista foi que ele achava um tanto quanto perigoso essa dupla função que os juízes têm no Brasil, como, por exemplo, no caso do juiz Sérgio Moro, em que o juiz tanto acompanha a investigação quanto toma as decisões no final. A minha pergunta é, dentro desse sistema que a gente tem no Brasil, como garantir que as decisões finais do juiz não sejam contaminadas, de certa forma, pelo acompanhamento e pelas outras decisões que ele mesmo tomou durante a investigação? Como é que funciona a nossa estrutura processual criminal? Nós temos uma fase de investigação, que é administrativa, e uma fase judicial, que é o processo. Então, a denúncia ou a ocorrência de um crime, a polícia, no caso estadual, Polícia Civil, e no caso de crimes de alçada federal, a Polícia Federal faz a investigação. Essa investigação produz um relatório que vai dizer se houve ou não um crime e se há algum responsável por esse crime. Esse relatório vai para o Ministério Público, que é o órgão da acusação. O Ministério Público oferece uma denúncia e aí a pessoa é julgada, né? Na fase de julgamento, o juiz é o terceiro imparcial, é uma pessoa que não tem lado, aí você tem a acusação e a defesa, o advogado de defesa. E as provas são produzidas. Eventualmente, as provas que foram colhidas pela polícia são novamente verificadas, são novamente discutidas, novas provas podem ser apresentadas, e no final a gente chega a um veredito para saber se a pessoa é inocente ou culpada. Então, uma coisa que é importante é saber o seguinte, a pessoa ser acusada do crime não quer dizer que ela é culpada. A pessoa ser denunciada por um crime não quer dizer que ela é culpada. Formalmente, ela só é culpada no fim da fase judicial. Mas na fase judicial, na fase policial, o que deve acontecer? A polícia conduz as investigações. Só que no Brasil, embora seja a polícia que conduz as investigações, há um controle judicial. Um juiz acompanha o processo. Quem decide colher provas, ouvir pessoas, é o delegado. O Ministério Público que vai fazer a acusação, como ele está preparando uma acusação, ele pode pedir provas, ele pode pedir para o delegado ouvir uma pessoa, ou fazer um laudo, ou fazer uma perícia, ou fazer uma escuta. As decisões, em geral, das provas dependem de um juiz, principalmente provas como escuta telefônica. O delegado não pode ir lá
colocar uma escuta telefônica. Por quê? Porque a ideia é que um juiz que não seja ele mesmo responsável nem pela investigação, nem pela acusação, ou seja, alguém com certo distanciamento, cuide para que essa investigação não se torne algo arbitrário ou produza provas comprometedoras, inclusive no sentido de provas forjadas contra um acusado. E aí, quando termina isso, o juiz, então, ele só acompanha nessa fase. Quando termina, o Ministério Público oferece uma denúncia e aí o juiz vai passar a avaliar essas provas. Até então, o juiz só cuidou do procedimento, do fluxo. Ele não vai tomar nenhuma decisão se a pessoa é culpada ou não. Na fase judicial, no final das contas, ele tem que decidir. Qual que é o problema ali que ela aponta no caso da Lava Jato, no caso do juiz Sérgio Moro? O juiz Sérgio Moro, ele é juiz de uma vara especializada em combate a crimes financeiros. Então, todos os crimes financeiros que são levados para a investigação ou para a fase judicial passam pela vara na qual ele é o juiz. Então, inevitavelmente, ele é o juiz da fase da investigação e o juiz do processo, porque ele está numa vara especializada. Em vários lugares isso é assim, em cidades pequenas isso é assim. Em São Paulo, na Justiça Estadual, nós temos um departamento de juízes que só cuida da fase de inquérito. Então, eles não vão julgar esses casos na fase seguinte, o que é bom para evitar esses problemas que ela está colocando. No caso do juiz Sérgio Moro, ele, por uma questão formal, legal, ele cuida das duas fases. O grande problema aí, além dessa questão formal já ser um problema complicado, o grande problema é que, por várias demonstrações públicas, por várias entrevistas, por várias questões que ele mesmo coloca em público, o juiz Sérgio Moro ele se demonstra muito comprometido com a acusação. Não no sentido de já dizer essa pessoa é ou não culpada, ele toma cuidado com isso, mas ele tem um sentido muito grande de combater a corrupção. Né? O juiz não é polícia. Quem combate crime é polícia. O juiz julga. E ele tem que julgar responsabilidades específicas, provadas. Quando um juiz que ainda está na fase de investigação já anuncia que ele está lá como alguém que quer combater a corrupção, ele está se colocando numa posição muito complicada, porque no final ele vai ter que avaliar todas essas provas que foram produzidas, enquanto ele já tinha uma determinação pessoal de combater a corrupção. Né? Porque a gente pode até tolerar que, eventualmente, o delegado esteja muito disposto a condenar alguém, ou esteja uma convicção e produza provas para condenar alguém, com a segurança de que um juiz que não participou da investigação vai verificar se o delegado fez uma coleta de provas adequada. Mas quando o juiz, o procurador e o delegado estão todos comprometidos no mesmo sentido, qual a garantia que o acusado tem de que ele vai ter um julgamento justo?